Universidade no Ar. Um programa dos alunos de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. Tóxico. Para o dicionário Oxford, essa foi a palavra de 2018, na esteira do aumento nas buscas relacionadas ao termo e de sua utilização. Uma das expressões que contribuíram para o crescimento da procura é masculinidade tóxica, associada a comportamentos inadequados de homens. A disseminação do termo mostra como a discussão sobre igualdade de gênero tem ganhado espaço na internet e no mundo real. Em meio a toda essa transformação, surge um questionamento. Como dialogar com os homens para entender por que a masculinidade é vista como sinônimo de insensibilidade, frieza ou falta de sentimentos? Homem não chora, rapaz! Isso é coisa de mulher. Como homem, você deve ter ouvido frases como essas, né, Everton? Pois é, Roberta, e como? Elas refletem o ideal de masculinidade que somos levados a construir, como explica o sociólogo Sérgio Barbosa, especialista em masculinidades. Eu aprendo porque existem códigos, existem chaves para eu ser assim. Então eu vou aprender em relação a você e aí eu vou aprender que aquilo é assim. A hegemonia de ser homem passa por um exemplo. Na tentativa de romper com a tradição militar do pai, Barbosa iniciou aos 20 anos, no garimpo, uma jornada que o levaria a trabalhar com masculinidades. A essência de ser homem estava ali, crua, nua, demonstrada, entre o limite da selvageria e da civilidade. Vi vários homens sendo mortos, vi vários homens matando outros homens. Isso tudo me provocou uma reflexão muito profunda. Menina, sou é homem como sou. Provocar reflexões é um dos propósitos do terapeuta Cláudio Serva, de 47 anos, fundador da plataforma Prazer Ele, dedicada a cursos e palestras para repensar a masculinidade. Os homens têm uma enorme dificuldade de se abrir porque os homens têm uma enorme dificuldade em se conectar com seus sentimentos e emoções, né? Porque vai demonstrar vulnerabilidade. Se você falar, né, eu tô com medo, não é masculino, né? Você tá vulnerável. Um filho não pode falar, pai, tô com medo. Ele vai falar, isso não é coisa de homem, engole choro. E o Cláudio percebeu cedo que homens que se expressam abertamente são mal vistos. Eu sempre gostei do Ney Matogrosso, quando eu era ali 10, 12 anos e tal. E uma vez numa gincana lá do condomínio que eu morava, tinha que imitar um artista, e aí lá fui eu, minha madrinha me ajudou, botei brinco de pressão, eu pintei o rosto, né, botei um vestido, dancei lá, e foi um maior sucesso, o povo adorou e ganhamos a tarefa da gincana. Só que quando meu pai chegou em casa, ele falou, cara, não, isso não é coisa de homem, não pode fazer isso, foi um aborrecimento, foi uma confusão. Será que os comportamentos masculinos variam com as gerações? Para o arquiteto de redes Pedro Serra, de 27 anos, a reflexão sobre atitudes é um aprendizado que pode vir de diversas formas, nem sempre das mais fáceis. Algumas coisas são nítidas, você consegue fazer uma autorreflexão, outras são construções sociais tão grandes ao longo do tempo que você precisa realmente de alguns toques, de aconselhamento. Eu já perdi relação com amiga e por causa de atitudes erradas e isso vai aprendendo conforme você vai errando, né? Geralmente, o primeiro espelho na vida de um garoto é a figura paterna. Por ter crescido sem o pai biológico, o técnico em refrigeração Paulo Oliveira, de 21 anos, foi educado pela mãe, com participação importante do avô. Ele fez uma analogia interessante sobre como essa ausência impactou a vida dele. Quando as pessoas falam que, por exemplo, uma pessoa que é deficiente visual não tem a visão, mas fica com o outro sentido mais apurado, acho que a falta do meu pai fez com que eu ficasse mais carinhoso, mais atencioso, mais amoroso com a minha mãe. Essa proximidade com a mãe também foi decisiva na vida do estudante de rádio e TV Thiago Zani, de 21 anos. Thiago tenta mostrar a porção mulher que todos nós carregamos. Desde os 15 anos, ele gosta de se maquiar e de utilizar roupas e acessórios vistos como femininos. Eu prefiro mostrar para o mundo uma outra masculinidade, né? Que você pode se permitir a se expressar, tanto pelas suas roupas, por maquiagem, pelos seus trejeitos, comportamentos, lugares que você vai. Eu acho que masculinidade não pode ser uma prisão. E é dessa prisão que os homens precisam se libertar. Seja para se divertir ao som de Ney Matogrosso, usar maquiagem para se expressar, ou até mesmo para se emocionar.
A gente tem que criar um novo imaginário do que é masculinidade, porque a gente atrela tudo isso, né, a ser bruto, insensível, porque é o que está no nosso imaginário, é o imaginário coletivo da sociedade, né? Todo mundo pensa isso. Mas por quê? A gente tem que começar a questionar isso, né? Por quê? Por que não pode ser masculinidade ser uma coisa super sensível, chorar, sei lá, sabe? Minha porção, mulher que até então se resguardar. Isso é Papo de Homem é uma produção dos alunos do 8º semestre de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. Produção de Bruno Campos, Cíntia Guimarães, Everton Siqueira, Helena Tortorelli, Larissa Alcântara, Natália Cantelli e Roberta Calamari. Reportagem de Bruno Campos, Cíntia Guimarães e Everton Siqueira. Locução de Everton Siqueira e Roberta Calamari. Trabalhos técnicos de Emerson Albernas e Leonardo Engelmann. Orientação, Heloísa de Oliveira Frederico. Universidade no Ar. Um programa dos alunos de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo.